Pessoal, hoje a gente vai dar início a um novo assunto, né? A gente já praticamente encerrou a segunda etapa. Digo praticamente porque, como eu tenho programado uma terceira chamada, né? Entre os dias 20 e 25 de maio. Então, eu só vou considerar encerrada a segunda etapa no final do mês, mas a gente já vai começar em assunto novo. Ontem, no grupo de WhatsApp, eu fui questionado sobre algumas coisas. Então, vamos explicar algumas coisas aqui. Primeiro, a, o plano de ensino, né, conforme ele foi elaborado para o semestre, ele não tem uma sequência na mesma sequência que estão dispostos os artigos do Código Penal. Então, e até coincidiu, né? Coincidiu com uma péssima coincidência, né? Uma má coincidência com esse nosso afastamento social, da gente ser orientado a priorizar assuntos mais importantes. Mas assim já era feito na disciplina. Então, a gente começa com os crimes contra a vida, passou pelas lesões corporais, crimes contra a honra, e depois crimes contra o patrimônio, e aí interrompe os crimes contra o patrimônio porque passa a tratar do patrimônio material somente no momento subsequente. E aí pula para o artigo 213, que é o artigo que inicia não só os crimes contra o título, né, dos crimes contra a dignidade sexual, né, como o capítulo 1 desse título, né, que são os crimes contra a liberdade sexual, que vai até o artigo 234, que é o último artigo no Código Penal para essa disciplina. Só que não é o fim do curso, né? Então, porque a gente deixou assuntos para trás para serem tratados em um momento posterior, como, por exemplo, crimes contra a propriedade material e questão de violação de domicílio e violação de segredos. Que são crimes mais simples da gente entender e aí a gente deixa para o final do semestre. Ok? Então, esse foi um dos questionamentos que foram feitos no, no nosso grupo. O outro questionamento foi sobre o fim do semestre. Quando é que ocorre? Pessoal, o fim do semestre ele ocorre quando acabar, né? É muito simples isso aqui. É uma resposta totalmente tautológica, né? Nós não temos, nós estamos com um pequeno atraso no conteúdo, salvo engano, uma aula, e mas nós não tivemos interrupção, certo? Na passagem do, das nossas aulas presenciais para as nossas aulas online. Nós não tivemos interrupção, porque teve uma fase ali de uma semana em que eu não dei aula online, mas eu gravei os podcasts, certo? Foi um momento de adaptação em que estava sendo permitido fazer isso. Então, até a gente se adaptar e verificar qual seria a melhor maneira de ministrar as disciplinas, houve essa fase de transição em que tem alguns podcasts lançados com link na, lá no ambiente aulas. Então, nós não tivemos interrupções, nós, por coincidência, concluímos de forma presencial os crimes contra a vida, e aí tivemos até a nossa primeira chamada, houve a fase de isolamento, o início do isolamento social, e a nossa segunda chamada já foi online. Então, nós não tivemos quebra no nosso conteúdo, ok? Esse esclarecimento eu quero deixar aqui registrado, porque é bom que a gente seja bem transparente. Então, nosso conteúdo está da mesma forma como é previsto no plano de ensino e eu vou tentar manter dessa maneira. Tranquilo? Passado esses esclarecimentos, a gente vai
dar início agora a esse título dos crimes contra a dignidade sexual, que tem um fundamento constitucional, né? Então, no artigo 1º, inciso 3º, trata de dignidade da pessoa humana. Então, a dignidade sexual é um aspecto da dignidade da pessoa humana, ok? E dentro do título dos crimes contra a dignidade sexual, nós temos o primeiro capítulo dos crimes contra a liberdade sexual, que é um aspecto também da liberdade, né, que é um direito fundamental da pessoa humana. Então, nós vamos tratar especificamente desse aspecto sexual, né, da dignidade e da liberdade da pessoa humana. Então, é disso que a gente vai passar a tratar nesse momento. O primeiro tipo penal que nós temos no capítulo dos crimes contra a liberdade individual é o artigo 213, que trata do estupro, certo? Então, a conduta de estupro é constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, isso é a forma simples do estupro, e nós vamos ter duas qualificadoras. Então, os parágrafos 1º e 2º têm qualificadora pelo resultado. Então, parágrafo 1º, nós vamos ter: se a conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14 anos. E o parágrafo 2º, se a conduta resulta morte. Então, isso é o que está previsto no artigo 213, certo? Vamos analisar aqui os principais elementos desse tipo penal. Então, a gente percebe que o constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ele é uma conduta semelhante à conduta de extorsão, né? Então, é uma espécie de extorsão, só que com um propósito bem específico, que é a obtenção de sexo, certo? Então, não é uma questão patrimonial. Quanto aos principais elementos, né? Então a gente tem que observar que o estupro é crime hediondo, né? Que vai estar previsto no artigo 1º da Lei 8.072/90. Então, esse é um dos primeiros aspectos que é muito importante que seja observado, tá? É a hediondez da conduta. Quanto à objetividade jurídica, aí nós vamos ter um crime pluriofensivo, ou seja, nós vamos ter mais de um bem jurídico protegido pelo artigo 213. Então, nós vamos ter a liberdade sexual e a liberdade individual. Então, a questão de constranger mediante violência ou grave ameaça, por si só, já afeta a liberdade individual. Então, o constrangimento, seja para a prática de conjunção carnal ou ato libidinoso, aí já afeta esse aspecto menor da liberdade, né, que seria a liberdade sexual. Menor não no sentido no mais importante, no sentido de menos abrangente, porque liberdade, né, nós pegarmos como um círculo, a liberdade sexual é um círculo menor dentro da liberdade, é um aspecto da nossa liberdade, certo? O direito de termos a, a liberdade de autodeterminação na escolha dos parceiros sexuais, certo? Então, é um aspecto menor no sentido não de ser menos importante, mas uma abrangência mais restrita a essa característica, né? Ser a questão do sexo. Quanto ao objeto material, então, objeto material, como conceito, tem pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta delituosa. Obviamente, nós vamos ter
a pessoa como sendo vítima da conduta do sujeito ativo, né, que é a conduta do constrangimento para a obtenção de sexo. Pessoal, tem alguém aí com o microfone ligado que está dando uma interferênciazinha aqui e está me tirando a concentração. Por favor, dá só uma checada aí, quem é? Então, vamos lá. Em relação ao tipo objetivo, no que se refere ao núcleo, nós vamos ter o verbo constranger. Como eu já falei anteriormente, é muito parecido com a extorsão. Então, seria a retirada de liberdade de autodeterminação, a retirada da possibilidade da escolha, né, do parceiro sexual. Sendo que lesões leves e vias de fato como uma contravenção penal menor do que a lesão leve, elas são absorvidas pelo próprio estupro, porque é inerente à condição do estupro, né? Então, se você tem, por exemplo, a prática de conjunção carnal, né, ou de outro ato libidinoso, de forma forçada, é inerente à própria conduta que haja lesão corporal de natureza leve, certo? E como a gente viu, né, obviamente, lesões graves ou gravíssimas vão qualificar pelo resultado. Então, o parágrafo 1º do artigo 213 diz isso. Observem só que, apesar do parágrafo 1º falar em lesão leves, né, então, em quase todo o Código Penal, quando se refere ao parágrafo 1º e 2º do artigo 129, o Código se refere em lesões leves. Pela primeira vez, agora com essa pacote anticrime, tem um dispositivo que fala em leve, aliás, grave e gravíssima, né, porque o parágrafo 1º e 2º do 129, de forma geral, como diz o texto, é lesão grave. E, obviamente, se é lesão grave, tanto as circunstâncias que constam no parágrafo 1º quanto no parágrafo 2º do 129 vão qualificar o 213. Quanto à ameaça, pessoal, a ameaça pode até nem ser a promessa de um mal injusto, certo? Mas o que eu quero dizer com isso? A utilização, por exemplo, de um poder hierárquico, certo? Para forçar a prática da conjunção carnal, certo? Não a ameaça de um mal, mas a ameaça de não fazer, por exemplo, uma coisa boa que poderia ser feita. Então, isso é considerado também ameaça aí para a questão do crime de estupro. Observem que o artigo 213 tem duas expressões que precisam ser entendidas, e até no contexto histórico. Conjunção carnal e ato libidinoso. Quando o tipo penal fala em conjunção carnal, ele está falando de relação heterossexual, certo? Homem, mulher, somente o homem podendo praticar o crime, porque a conjunção carnal é a introdução total ou parcial do pênis na vagina. Enquanto que ato libidinoso é qualquer ato com conotação sexual, que seja diverso da conjunção carnal. Então, quando se fala em ato libidinoso, certo? Está se falando de práticas sexuais diversas da conjunção carnal. Então, você pode ter o sexo oral, o sexo anal, relações heterossexuais, relações homossexuais, inclusive na modalidade ato libidinoso, pode haver a mulher como sujeito ativo e o homem como sujeito passivo, ou seja, o homem como vítima do crime de estupro, o que não pode acontecer quando se usa a expressão conjunção carnal. Isso tem um histórico, né? Então, isso porque até 2009 existia o crime de estupro apenas como
a conjunção carnal, certo? E existia um outro crime que se referia à prática de ato libidinoso, que era o artigo 214, que, como vocês vão ver, no código de vocês está revogado. Com a alteração que houve em 2009, né, pela Lei 12.015, nós tivemos aí a junção, certo, do artigo 213 com o artigo 214, por consequência, a revogação do artigo 214. E aí, tudo que era ato libidinoso, que estava no 214, passou a ser estupro. Então, hoje em dia, tanto faz ser conjunção carnal quanto ato libidinoso. Tanto faz ser a relação homem-mulher, o homem como sujeito ativo do crime, sendo na modalidade aí, conjunção carnal, ou no ato libidinoso, que pode ser, por exemplo, a mulher em relação ao homem, ou uma relação que não seja heterossexual, uma relação homossexual. Então, tudo isso hoje é alcançado, certo, pelo o texto do caput do artigo 213. Então, é bem abrangente. Inclusive, situações, né, que são consideradas estupro, como, por exemplo, um beijo lascivo, né? Aquele beijo que é forçado. Isso poderia configurar o crime de estupro. Observar, pessoal, que o consentimento da vítima afasta o crime. Por óbvio, né? Porque se nós estamos falando de um crime contra a liberdade individual, especificamente de uma liberdade sexual, se há a permissão da vítima, a autorização da vítima na prática do ato sexual, quer seja da conjunção carnal ou do ato libidinoso, obviamente não haverá crime. Exceto nas hipóteses do artigo 117-A, que nós veremos no terceiro capítulo, no segundo capítulo, né, que agora introduziram nesse título um capítulo 1A, que só tem um artigo. Então, o capítulo 2 vai tratar dos crimes sexuais contra vulneráveis, e o vulnerável ele não tem o consentimento, o consentimento dele não tem o condão de afastar o crime, né, do estupro de vulnerável, que é o crime do artigo 117-A. E observar também, pessoal, esse consentimento ele tem que se dar do início ao fim do ato sexual, certo? Então, vamos supor que um ato sexual inicie com consentimento dos dois, né, dos parceiros, e em determinado momento um deles desiste, não quer mais a prática do ato sexual. O outro tem que respeitar. Por quê? Se não é respeitado essa vontade de interrupção do ato sexual, aí é como o consentimento sendo retirado e configura, a partir desse momento, o crime de estupro. Então, o consentimento afasta o crime, mas o consentimento deve ser desde o início do ato sexual. Há discussões acerca se esse tipo penal ele é misto, alternativo ou cumulativo. Isso, pessoal, referente a quê? Referente à conjunção carnal ou ato libidinoso. Porque o tipo penal diz constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir com que ele se pratique outro ato libidinoso. Então, a conjunção carnal e a prática de ato libidinoso seria cumulativo ou alternativo? Essa é uma discussão que a jurisprudência já responde, certo? Então, a jurisprudência responde do seguinte sentido, pessoal. Quando Vamos falar da conjunção carnal. Quando um ato libidinoso é
prelúdio do coito, certo? Quer dizer, é uma conduta, certo? Que vai levar à conjunção carnal, ou seja, ela faz parte da conduta, só há um crime. Agora, se a conjunção carnal, certo? Ela é totalmente independente do ato libidinoso, aí nós poderemos configurar em 2 crimes. Por exemplo, toques não permitidos no corpo pode ser considerado estupro. Por exemplo, tocar no seio de uma garota, pode, sem a permissão dela, pode ser considerado estupro, porque esse toque ele é um ato libidinoso. Mas a intenção do agente era a conjunção carnal, ou seja, a penetração do pênis na vagina. E durante o contato físico, há o toque, né, os toques no seio da garota. Nesse caso, há só uma conduta de estupro. Por quê? Porque nós temos aí a conduta dos toques como prelúdio do coito. Mas se as condutas são totalmente diversas, por exemplo, a conjunção carnal, a penetração pênis-vagina, forçada, e um momento subsequente é forçado também, por exemplo, um sexo anal ou um sexo oral, aí uma coisa é totalmente independente da outra. São 2 atitudes que uma não é consequência da outra, e aí nós teremos 2 crimes independentes. Então, essa questão de ser cumulativo ou alternativo, a conjunção carnal ou o ato libidinoso vai depender de cada caso. Partindo para outro elemento do tipo penal, né, que seria o elemento subjetivo, nós vamos ter aí um especial fim de agir. Então, nós temos a distinção do constrangimento ilegal, certo? Que é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, divergindo do estupro por esse especial fim de agir. Porque o especial fim de agir nesse constrangimento ilegal do estupro é para obtenção de sexo. Então, é o dolo, né? O dolo de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, com o especial fim de agir, que é a obtenção de sexo. Em relação ao momento consumativo, nós vamos ter também algumas, a depender da conduta, momentos diversos. Então, seria, na questão da conjunção carnal, a introdução total ou parcial do pênis na vagina, como momento consumativo, ou no momento em que a vítima realiza em si mesmo, no agente, ou em terceiro ato libidinoso, né? Então, outras formas de sexo, né? Por exemplo, realiza em si mesmo, a vítima que é forçada a se masturbar na frente do agente. Então, configura estupro, porque ela, mediante violência ou grave ameaça, realiza em si mesmo o ato, né? Ou em si mesmo, ou no próprio agente que está constrangendo, ou em outra pessoa. O agente constrange um casal de namorados a praticar o sexo na frente dele, também configura estupro. Obviamente, não dos parceiros dos namorados, mas de quem está praticando o constrangimento. E ainda no momento em que o agente atua libidinosamente sobre o corpo da vítima. Então, isso é o que está disposto no próprio caput do artigo 213. Imaterial, pessoal. Então, para que haja a comprovação, temos que ter o exame de corpo de delito por força do artigo 159 do Código de Processo Penal. Então, deve haver exame de corpo de delito. Às vezes, pessoal, não acontece de não deixar vestígios, né? E é um dos crimes que muitas vezes o agente é condenado com apenas o depoimento da vítima, porque é um crime que
de forma geral, ele é praticado de forma muito clandestina, né? A tentativa é possível, né? Então, não há de se falar em impossibilidade de tentativa, porque é de fácil percepção que o momento de execução desse crime pode ser fragmentado. Então, pode ser que a pessoa esteja se preparando para praticar o ato, por exemplo, já tirou a roupa, mas é impedido por circunstâncias alheias à sua vontade. Também, eu já falei sobre essa questão do prelúdio do coito, quando eu falei da questão da alternatividade ou cumulatividade dos crimes, e o STF entende também que se a intenção do agente é praticar o coito, né, por exemplo, a conjunção carnal, e ele é interrompido quando está praticando o ato libidinoso, mas a intenção dele seria a prática do coito, no caso, nós teríamos apenas tentativa de estupro. Obviamente, isso a gente consegue, em tese, entender, né? Em tese, até entender esse posicionamento, mas fica muito difícil de configurar na prática, haja visto que a intenção, né, essa intenção de praticar o coito vai estar na mente do agente, e como a simples prática de ato libidinoso já importa a consumação do crime de estupro, isso vai ser de muito difícil configuração. Também a gente tem que discutir a questão da tentativa e desistência, né, pessoal? E isso, sempre que cabe tentativa, vai caber essa discussão. Então, se a pessoa é interrompida por circunstâncias ali à sua vontade, a tentativa. Por exemplo, a intenção do agente era praticar o coito, e aí tem uma ejaculação precoce. Na verdade, ele não conseguiu praticar o coito por uma situação alheia à sua vontade, a ejaculação precoce. Então, não seria desistência voluntária. Ele queria prosseguir e não pôde. A desistência voluntária é quando ele pode prosseguir e não prossegue. Então, essa seria a grande diferença. Então, querendo prosseguir e não podendo é tentativa. Podendo prosseguir e não querendo é desistência voluntária. Então, no caso do exemplo aí do estupro tentado, a ejaculação precoce. É, Também há exemplos na literatura que trata do crime impossível na questão do estupro. Então, por exemplo, é diferente uma ejaculação precoce de uma disfunção erétil, né? Então, se a pessoa, aqui no caso, a gente está falando do homem como autor do crime, né? Não, obviamente, a mulher, na questão do ato libidinoso, ela pode ser autora do crime. Então, se o homem não consegue ter a ereção e a tentativa dele é de penetração, obviamente, nós temos aí, né, que o estupro é mediante violência ou grave ameaça. Então, a violência ou a ameaça será utilizado para tipificar essa conduta. Com cuidado, pessoal. Quando vocês estiverem observando a questão da ação penal dos crimes sexuais, certo? Então, a gente vai ter que ir lá no artigo 225 para poder identificar a ação penal. O 225 diz o seguinte: nos crimes definidos no capítulo 1 e 2 deste título, procede-se mediante ação pública incondicionada. Então, houve mudança nessa questão da ação penal e vocês têm que ter
muito cuidado, porque vocês podem estar estudando com literatura desatualizada. Nós tínhamos um problema antes dessa atualização legislativa, porque tinha uma hipótese em que a ação era pública condicionada à representação, e existia uma hipótese que não tinha quem representasse, então o criminoso ficava impune. Então, essa alteração legislativa feita em 2018, salvo engano, ela veio a tirar essa distorção. Então, nós vamos ter ação pública incondicionada nos capítulos 1 e 2. Então, a gente está tratando do capítulo 1, logicamente, a gente está tratando de crimes que a ação é pública incondicionada. O capítulo 2, aí não há mais nem necessidade de fazer essa observação, né, que é público incondicionado para menores de 18 anos. Isso era apenas só antes da alteração do artigo 225 em 2018, porque quando a vítima era maior, era pública condicionada à representação. Então, a vítima podia escolher não representar. Ignorem esse slide que está aparecendo aqui, né, pessoal? Eu tenho que excluir, eu esqueci de excluir. Não há mais essa possibilidade aí. Isso foi revogado nessa lei de 2018. Antes de mandar para vocês, eu vou fazer uma revisão e esse slide está desatualizado. Então, eu vou passar aqui exatamente aquela condição que eu acabei de falar para vocês, em que não havia possibilidade de se punir o autor. Eu vou dar um exemplo antes da lei, que é para vocês saberem do que eu estou falando e por que eu vou tirar esses slides. Antes dessa modificação da lei, dizia que somente em certas situações, somente se procedia mediante representação. Aí nós tínhamos o seguinte caso, vou dar um exemplo aqui. Se um irmão estuprasse a irmã e ela morresse em decorrência do estupro, o parágrafo 1º do artigo 225 dizia que só se procedia mediante representação. Ora, com a morte da vítima, quem pode representar? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Se ele só tivesse esse parente, o irmão, só quem poderia representar seria ele mesmo o autor do crime. Por isso que nós tínhamos esse problema que foi corrigido aí em 2018. Então, só dando o exemplo como era antes e como é agora, certo? Cuidado para, quando vocês forem estudar, estudem por doutrina mais nova do que 2018, e eu vou fazer a correção aqui no slide, porque eu deixei passar isso aqui. Quanto ao estupro qualificado pelo resultado de lesão corporal. A lesão corporal, pessoal, para qualificar o estupro, deve recair sobre a vítima do estupro. Como assim? Pode recair sobre outra pessoa? Pode. Vamos supor que esteja um casal namorando, e aí chega alguém, dá uma coronhada no rapaz, né, causando uma lesão nele, ele desmaia e ele estupra a vítima, sem ocasionar lesão grave na vítima do estupro. Ora, houve uma lesão no namorado dela, vamos supor que seja grave, mas nela não houve em decorrência do estupro. Então, o agente aí responderia por 2 crimes, a lesão corporal de natureza grave que praticou no namorado, né, e o estupro simples que praticou na namorada. É importante também, pessoal, a questão da idade da vítima, né? Então, quando a gente observa o parágrafo 1º do artigo 213, a gente tem que, se há lesão corporal de natureza grave, e se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14 anos. Isso porque, pessoal, se ela for menor de 14 anos,
não há de se falar em estupro do 213. Há de se falar em estupro do 217A, certo? Então, essa questão etária é acima de 14 anos e abaixo de 18 anos. E, obviamente, deve ser comprovada pelo agente. E o estupro qualificado pela morte, né? A morte tem que ser da vítima do estupro. O mesmo exemplo que eu acabei de dar para lesão corporal. Então, a lesão corporal foi no namorado e foi estuprada a vítima, matou o namorado para estuprar a namorada, isso são dois crimes, né? Então, e a morte tem que ser decorrência do estupro. Então, nós vamos ter aí eterdolo como natureza jurídica das qualificadoras do parágrafo 1º e 2º, né? Quer dizer que não há intenção de praticar lesão corporal ou morte. Há intenção de estuprar. E aí teve, em decorrência do estupro, o resultado, lesão corporal de natureza grave ou morte. Dando sequência, pessoal, a gente passa do artigo 213 para o 215, porque, como eu falei anteriormente, né, o 214 ele foi revogado, que era o atentado violento ao pudor, que era o que trazia a conduta de praticar ato libidinoso, né? E hoje, o que fazia parte do 214, hoje integra o 215. O 215 é o crime chamado violação sexual mediante fraude. É uma espécie de estelionato. Estelionato, também a doutrina chama de estelionato sexual. Seria ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima. Ou seja, para a obtenção do sexo, o agente não utiliza violência ou grave ameaça, mas utiliza uma fraude, um ardil, né? Engana a vítima. Então, vamos lá analisar os principais elementos do tipo penal. Então, nós vamos ter crime comum, qualquer pessoa, né? Então, aqui também não importa se a relação é homossexual, heterossexual, se o sujeito ativo é a mulher, o sujeito passivo o homem, aqui é crime comum, porque, como eu falei anteriormente, quando a gente trata de conjunção carnal, a gente está tratando de uma relação heterossexual, certo? Mas quando se fala outro ato libidinoso, aí nós abrimos o leque para qualquer tipo de relação. Eu acho que o slide perdeu a sequência aqui. Mas vamos lá. Vou ver se eu passo. Vou voltar aqui um pouquinho para o caso do estupro, pessoal, porque eu não sei o que foi que aconteceu, que o slide anterior mudou de posição. Esses slides estão fazendo eu passar mais vergonha hoje, né? Aí, voltando um pouco para o estupro, pessoal, a gente pode ter concurso de agentes, né? Então, se a gente tem, por exemplo, alguém que segura a pessoa a ser estuprada para que o outro estupre, aí nós vamos ter concurso de pessoas, né? Na verdade, o que segura ele é partícipe da conduta, enquanto que o outro é o que pratica o ato libidinoso ou a conjunção carnal é autor.
Existe uma questão, pessoal, que ela é discutida na doutrina por conta de uma falha legislativa. Porque o estupro de vulnerável é para o menor de 14 anos, quando se fala na questão etária. E a qualificadora do 213 é para o maior de 14 anos e menor de 18 anos. Aí fica uma brecha, pessoal. E essa brecha é exatamente o dia do aniversário de 14 anos. Porque no dia que a pessoa completa 14 anos, ela nem é menor de 14 anos para ser vulnerável para o 217, e nem ela é maior de 14 anos para ser sujeito passivo da qualificadora do parágrafo 1º do 213, certo? Então, por conta disso, fica essa brecha legislativa, e aí, como nós não podemos fazer interpretação em Malaparte, certo? Alguns doutrinadores entendem que no dia de aniversário de 14 anos, se a pessoa é estuprada, o estupro não é qualificado pelo parágrafo 1º do 213 e nem é estupro de vulnerável do 217. Seria estupro simples, somente o caput do artigo 213. Isso é um entendimento doutrinário. E aí voltamos, né? O slide que está fora de ordem era aquele, para análise do artigo 215, né, que eu já fiz a leitura, que é a violação sexual mediante fraude. Então, nós vamos ter como objetividade jurídica ainda a liberdade sexual, ou seja, estamos dentro do capítulo 1 dos crimes contra a dignidade sexual, então esse capítulo vai tratar da liberdade sexual. Como objeto material, a pessoa ainda, né? Então, voltando ao conceito de objeto material, pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta delituosa, sendo que o núcleo do tipo, né? Nós vamos ter o verbo ter, né? Ligado à conjunção carnal, ligado a uma relação heterossexual, e o verbo praticar ligado ao ato libidinoso, né? Então, aqui no praticar, pode ser qualquer tipo de relação. Então, os meios que são empregados pelo artigo 215, né? Seria mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Então, fraude é um exemplo de um meio que impede e dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Existem outros meios, por exemplo, o, o uso de álcool, de droga, desde que não retire completamente a vontade da vítima. Então, aqui, pessoal, o uso de álcool e droga deve retirar, relativizar essa livre manifestação da vítima. Não pode anular, pois se a anulação, certo? Por exemplo, a vítima, ela bebeu tanto que desmaiou, ficou desacordada. Não há de se falar em violação sexual mediante fraude. Se a pessoa pratica sexo com alguém nessa condição, aí é estupro de vulnerável, artigo 217 A. E aí outros exemplos, né, trazidos pela doutrina. Por exemplo, o falso médico, né, que se aproveita da paciente e pratica ato libidinoso, o curandeiro, né, que se propõe a fazer uma cura através de uma prática sexual, um irmão gêmeo que se aproveita da semelhança do outro para praticar sexo, por exemplo, com a namorada do irmão, né? Então, são outros meios que impedem, que dificulte a livre manifestação da vítima. Como eu disse, desde que ela não esteja na situação de vulnerabilidade, ou seja, desacordado, por exemplo. Aí seria estupro de vulnerável. Assim como nos crimes de falso, pessoal, a fraude grosseira, né? Quando se fala em falso,
falsidade, em fraude, certo? Como a gente viu, por exemplo, no estelionato, quando é grosseiro e não tem idoneidade para enganar as pessoas, não configuraria o delito. Isso quer dizer que, da mesma forma que a gente viu lá no estelionato, no artigo 171, vai levar em consideração a situação da vítima, né, o tempo e o local da conduta. Então, a questão da inocência da vítima, o local, né, se, por exemplo, a pessoa vive numa zona rural, não tem tanta malícia, certo? Tudo isso é levado em consideração. Se há a percepção da fraude durante o ato sexual e a pessoa aceita, certo, o sexo, aí desconfigura o crime. Mas se ela rejeita, deixa de ser fraude sexual e passa a ser estupro. Então, a pessoa está enganada. No meio do ato sexual, descobre que está sendo enganada. E aí, deixa rolar. Não há mais o crime. Agora, se a vítima percebe a fraude e rejeita o ato, aí se desconfigura, se desclassifica o artigo 215 para o artigo 213, passa a ser estupro. É crime comum, né? Da mesma forma que o estupro, então vai depender da questão da prática de ato libidinoso ou conjunção carnal. E o sujeito passivo é qualquer pessoa, desde que não esteja em situação de vulnerabilidade, né? Porque, de outra forma, teremos aí o artigo 217-A, que é um crime contra o vulnerável. Então, nós vamos ter o dolo como elemento subjetivo e vamos ter, pessoal, se há finalidade de obter vantagem econômica, acrescida a pena de privativa de liberdade, a pena pecuniária. Então, a multa vai ser aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade quando há essa finalidade de obter vantagem. E a consumação, da mesma forma do estupro, né, com a conjunção carnal ou o ato libidinoso, sendo também é perfeitamente possível a tentativa. Eu vou dar uma parada aqui, pessoal, né, porque para não ficar muito cansativo, e a gente trata do crime de importunação sexual a partir no nosso próximo encontro. E aí eu vou abrir aqui para que vocês tirem dúvidas ou se manifestem livremente da forma que quiserem.